Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Everaldo Júnior, sou técnico de campo, faço parte da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra, que atua aqui na Costa do Descobrimento. Hoje a gente está aqui na comunidade de Meio da Mata, onde vamos fazer um vídeo sobre mandioca, então fique com a gente aí nesse vídeo. Meu nome é Priscila, também faço parte aqui da equipe do Instituto Mãe Terra. Estamos aqui hoje com mais uma videoaula e espero que vocês gostem aí. Vamos falar um pouquinho, algumas dicas sobre o manejo da mandioca. E eu sou Maria da Conceição Braz, sou aqui da aldeia Meio da Mata e aqui é o lugar da minha roça de mandioca. A gente vai estar fazendo essa videoaula. Então, pessoal, nessa videoaula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a mandioca aí, tanto a mandioca brava que a gente fala, quanto a empim, que a gente fala que é a mandioca de mesa, né, comestível, aquela da farinha e aquela da mesa. E a gente vai estar falando um pouquinho desde a parte do plantio até a colheita. Então nós vamos trazer algumas importâncias sobre como escolher a estaca, como fazer uma sementeira, como que a gente pode estar escolhendo o nosso espaçamento, a importância da análise de solo, uma adubação adequada e até mesmo na parte da colheita, alguns cuidados para a gente ter aí no momento de levar a nossa raiz até o consumidor final ou para alguma agroindústria, algumas coisas que a gente pode estar fazendo com a mandioca. Então fiquem com a gente aí nessa videoaula e espero que vocês gostem. Então pessoal, a gente já está aqui na área da beneficiária, né? Você só vai perceber. Ela já abriu aqui, já fez a gradagem. E agora a gente vai falar um pouco, né? Os principais pontos que a gente faz depois que faz essa abertura da área, né? Principais dicas aí para a gente estar plantando a nossa mandioca de forma correta, para não estar depois nascendo uma mandioca pequena, né? Ou às vezes não nascer, né? Uma mandioca ruim para venda. Então a gente vai estar passando algumas dicas aqui para vocês, né? Para estar iniciando o plantio de mandioca de forma mais acertada possível, né? Porque a gente sabe os gastos que é fazer uma roça, né? Contratar o trator, vir cá, fazer essa limpeza, essa gradagem. Então a gente sabe o custo que é, né? Abrir uma roça, fazer uma roça. Então se a gente fazer o plantio de forma correta, né? Assertiva, a gente vai ter lucro no final do plantio, né? A mandioca vai sair bonita, vistosa, grande, até para venda aí. Isso é fundamental, né? E na farinha também, né? Se você tem uma mandioca de boa qualidade, você vai ter uma farinha de boa qualidade. Então a gente vai ter, né, uma produção maior com isso, né? Então fique ligado nessas dicas que a gente vai estar dando para vocês. Então, começando aí, que nem a Júlia falou, né? Aqui a gente está vendo uma área que a gente acabou de ser feita a limpeza da área, ou a abertura da área para plantio. Então a gente começa falando, né, algumas dicas que o agricultor pode ter nesse momento, que é essa tomada de decisão. O que ele vai escolher para poder abrir a área dele? Principalmente para aquelas áreas que a gente vê que tem ou não a necessidade do trator. Então ele acabou de falar, né, tem a opção do trator. A gente vê muitas pessoas que também utilizam aí de agrotóxicos, exatamente aí o Roundup, o Tordo, quando vai abrir a área, né, para fazer essa limpeza. Então bate ali o veneno para matar o mato, como disse. E também a gente vê muito a utilização da própria queimada, que é quando a gente abre a área, taca fogo, né, que é para fazer essa limpeza e acelerar esse processo para a gente já poder entrar plantando. Então, eu vou falar um pouquinho, né, das principais fragilidades ou benefícios da gente estar utilizando cada uma dessas técnicas. Então, para começar, a gente tem que entender quais são os espaços que a gente tem para utilizar, né? Então, a gente, quando fala em agricultura familiar, precisamos entender que os tamanhos das nossas terras são condicionados, né? Então, se a gente tem um espaço determinado ali, a gente precisa fazer o quê? É cuidar do nosso solo. Para quê? Que a gente possa cada vez ter um solo mais nutritivo, que a gente sabe que um solo bom é uma planta boa, que a planta é o que ela come, né? Então, por exemplo, do ponto de vista que a gente fala de cuidar do nosso solo, a gente tem que realmente evitar principalmente essas práticas de utilização de agrotóxicos e de queimadas. Porque no primeiro momento parece que limpou rápido e resolveu o problema. Mas quando a gente para olhar de perto, a gente consegue entender que, por exemplo, a queimada, quando a gente joga, né, essa camada de fogo em cima da nossa terra, muito do que são os bichinhos que estão ali, que são os minhocos, os besourinhos, os próprios micro-organismos que são responsáveis, né, por fazer essa digestão do solo que a gente fala, de deixar as vitaminas e os nutrientes disponíveis para as plantas, eles morrem. A mesma coisa acontece quando a gente está utilizando aí os agrotóxicos, os adubos químicos.
Então a gente joga ali no solo, quando a gente olha parece que está limpo, né? Quando a gente vai colocar a nossa planta ali está limpinho, porém a parte da vida desse solo ela se perdeu. Então realmente morre, depois o solo vai demorar um tempo ali para se recuperar, para então poder dar nutrição para a nossa planta. Então o trator, nesse caso de abertura de terra, a gente vê que ele consegue ser uma alternativa, que ele consegue tratorar a área que a gente fala, abrir e de preferência que a gente deixe inclusive, né, as palhaças, a gente vai falar também sobre isso, que a gente vai reaproveitar o resto da cultura anterior ou da própria mandioca para reincorporar ali no solo, que ele vai estar aumentando aí a nossa quantidade de matéria orgânica. Também a gente está pensando, né, no futuro aí e não ficar dependendo desse trator. Então, cada dia a gente pensar em solos nutritivos para a gente poder fazer plantio direto. O que significa isso? Tirar uma lavoura, o solo já está bom, já está vivo, que a gente fala, né? E já poder pôr outra sem precisar estar toda vez passando esse trator para compactar, que a gente fala que acaba compactando o solo. Então, dessa abertura de área, fica aí um pouquinho dessas dicas, né? Para a gente estar parando para pensar qual vai ser a melhor maneira de a gente estar limpando a nossa área quando a gente vai colocar aí uma nova roça. No caso do trator, né, quando a gente faz a gradagem para plantio da mandioca, a gente recomenda que faça 2 gradagens, né? Para estar aí destorrando mais essa terra, porque como a mandioca ela é uma raiz, né? E ela precisa de espaço para se movimentar, né? Crescer, então a gente indica 2 gradagens. Uma dica aí. Então, pessoal, outro ponto fundamental que a gente como técnico indica sempre para o agricultor é estar fazendo uma análise de solo, né? Que o que é, né? É um exame físico-químico do solo, né? Para a gente saber o que esse solo tem. Porque a gente de olho assim, ó, olhando, não tem como saber se o seu solo está pobre de nutrientes, se está precisando de um calcário. Então a gente sempre recomenda, né, esse exame do solo para a gente estar aí corrigindo o seu solo de forma correta. Nota que esse solo aqui, ó, tem umas plantas aqui, ó, que a gente chama de plantas indicadoras de acidez, que é a tiririca, ó. Esse solo aqui, pelo que a gente já pode observar, né, pela planta indicadora, ela está ácida. Mas assim, qual é a quantidade de calcário que eu vou jogar aqui? Eu não sei. Eu só sei que está ácida, por causa do indicador. Então a gente precisa aí desse exame para a gente saber a quantidade de calcário que vai precisar nessa terra. Então é fundamental essa análise de solo. Então, gente, muito importante, né, isso que o Júnior acabou de falar, porque é a única forma que a gente tem de estar sabendo exatamente aí aquilo que a gente vai colocar na roça. E como o Júnior já tinha falado no início, se a gente está falando aqui de produção, de custo de produção, de uma gestão da nossa roça, como que a gente vai saber o que é melhor usar? Exatamente assim. Então, se a gente precisa colocar 5, por exemplo, né, 5 sacos no solo e a gente colocou 10, quer dizer que a gente gastou mais dinheiro. Se a gente precisa colocar 10 e colocou só 5, quer dizer que a mandioca não vai produzir o tanto que ela poderia produzir. Então, dentro disso, né, tem esse exame fácil que o agricultor pode estar também acionando a gente, né, mas que a gente já fez algumas técnicas aqui, também tem vídeo explicando como que faz essa coleta e o custo é baixo comparado àquilo que a gente fala que o agricultor pode estar desperdiçando se ele não fizer análise. Então, em torno aí de 20 a 30 reais, ele tem o resultado desse exame e ele vai saber direitinho como que ele pode estar aí corrigindo a acidez e também adubando o seu solo. Ana. Então, continuando aqui, pessoal, nós estamos falando, né, dessa parte da implantação de uma nova área e agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é a escolha da genética, a escolha da espécie e da estaca. Então, como que a gente vai estar fazendo isso e a melhor forma, né, que a gente está escolhendo aí? Então, pessoal, na hora que for fazer a escolha, né, da muda, que vão ser as mudas sementes, o produtor, né, você que está assistindo a gente, tem que ficar bem atento, porque essa muda aqui vai ser o futuro plantio de vocês. Então, na hora da escolha, tem que escolher só muda boa, né? Muda com bom diâmetro, como esse aqui, ó. Mais ou menos assim, bom diâmetro. Muitas gemas, que são esses olhinhos aqui. Então, quanto mais gema, melhor. Outra coisa é o tamanho, né? Quanto mais reta, 1 metro, 1,5 metro, melhor. Uma dica, na hora que for fazer o corte, vocês devem cortar, em média aí, 10 a 15 centímetros do solo. Por quê? Porque essas gemas aqui, ó, elas já estão cegas. Porque bate a água, né? Chove, bate aqui a sujeira, né? Umidade, acaba estragando essas geminhas aqui, ó. Então a gente corta em média aí 5 a 10 centímetros do solo. Vou fazer o corte aqui, ó. Porque essa parte aqui que a gente vai usar para fazer as mudas sementes, que a gente fala, né? Outra dica
que a gente sempre dá é não utilizar essa parte aérea aqui da mandioca, porque ela ainda está verde. Então ela não tem ainda uma reserva para estar saindo mudas fortes, né, resistentes. Então a gente indica que jogue fora, né? Caso você não tenha muitas manivas, a gente indica que você plante, né? Porque se você não tem, é melhor ter pelo menos essa aqui que vai nascer pouca, mas vai nascer alguma, né? Então a gente, se tiver muita, a gente descarta. Então essa parte aqui é melhor para estar fazendo as mudas sementes, que são as manivas, né? Outra dica que a gente dá ao agricultor é não jogar fora essa parte aqui, ó, porque é um alimento muito nutritivo para os animais, principalmente gado, né, ruminantes. O que a gente faz, né? A gente corta isso aqui, deixa secar aí por 1 ou 2 dias a mandioca brava, né? Quando secar, passa na trituradeira ou dá mesmo para o animal, né? Porque ela tem um ácido aqui tóxico que a gente não pode dar, né, diretamente para o animal. Cortou aqui, dá mandioca brava. Se for a empim, pode. Como a moça aqui falou que é uma empim, a beneficiária, já pode dar aqui para o animal. Um gado, uma galinha, né? O que você tiver aí. Porque é fonte de proteína e auxilia aí, né, na alimentação. Então vamos lá. Nota que essa aqui, ó, é uma muda boa, né? Cheia de olhinhos. Às vezes você vai encontrar outras que tenham poucos geminhas, né? Então a gente indica que tem aí no mínimo 7 gemas. 7 dessas aqui já dá para plantar. Entra outra técnica que a gente recomenda, né, para o produtor, que já é uma técnica aí, que é o tamanho da maniva, né? Que já é estudado aí pelo especialista, que é o tamanho ideal para a gente estar fazendo aí, né, o plantio, né? Porque às vezes o produtor ele corta grandona, pequenininha, né, não tem um padrão. E existe um padrão, né, que os estudiosos já indicaram para a gente, que é em torno de 20 centímetros aí do tamanho da maniva. Aqui a gente está com uma trena, né, 20 centímetros, mas se você não tiver uma trena, você pode medir no palmo, mais ou menos um palmo, que é o tamanho aí que é para estar fazendo essas manivas sementes. Está fazendo o corte aqui, ó. A gente indica que o facão esteja bem amolado, né, porque é indicado que a gente já corte de uma vez. Pronto. Esse tamanho aqui que é o mais indicado, ó. Mais ou menos um palmo, que tem aí no mínimo 7 gemas. Essa aqui tem mais de 10, então essa aqui é uma muda boa, porque quando plantar tem mais chance de germinar aqui, ó, e as plantas vão nascer fortes. Outra coisa que a gente indica ao produtor é olhar isso aqui, ó, se ela tá saindo leite. Quando ela tá saindo leite, ela é uma muda boa, hidratada. Caso você corte uma maniva, né, e não esteja saindo leite, né, esteja seca, recomenda que descarte, porque ela não vai nascer. E quando nascer, vai nascer uma planta raquítica, uma planta pequena, não produtiva. Então a gente indica que o produtor sempre olhe isso. Outra coisa também que é interessante o agricultor olhar é essa parte aqui, ó, do miolo. Estou notando aqui que aqui tem um centro onde passa a seiva, e essa aqui, essa parte branca aqui, essa aqui é a reserva da planta. Vira um pouquinho. Essa parte branca aqui, ó, ela é a reserva da planta. Quanto mais reserva, melhor. Porque a planta, ela vai, né, quando você planta a maniva, daqui que ela bota a raiz, a planta ela vai germinar. E ela vai pegar esse poder germinativo dessa reserva. Então quanto mais reserva, melhor. Então, já cortou uma, já faz já de modelo para as outras. É só cortar. Pronto. Maniva já, semente já pronta. Então, gente, essas manivas aqui você pode usar tanto para a sementeira, né? O espaço que você vai preparar
só para muda semente ou para o plantio mesmo, direto. Aí vai dar a escolha de vocês, né? Então, gente, vamos falar agora um pouco sobre plantio, né? Vou mostrar algumas técnicas de plantio, né, para você aí estar plantando de forma mais assertiva possível, né? Então, se a gente plantar espaçado, né, em linha, a gente ganha mais produtividade por área, né? Então vamos passar algumas dicas aí, fácil para vocês estarem aí implementando aí na lavoura de vocês. A gente usa aqui na região, né? Não só na região, mas no Brasil, espaçamento simples e o duplo. O simples, a gente usa aí 1 metro, 1,5 metro de rua, mais ou menos aqui. Então vamos fazer aqui um rápido aqui, ó. Faz uma cova aqui. 1 metro de rua. E em torno aí de 80 a 90 centímetros por planta. Mais ou menos aqui. Aí faz a cova, né? Faz o plantio. A gente já tem aqui já as manivas. E a gente, se puder colocar, né, uma corda, esticar uma corda, né, para fazer linha, melhor. Outra técnica, né, que a gente utiliza é plantar duas manivas por área ou uma. Depende aí da quantidade de manivas que você tem. Quanto mais maniva, melhor, porque vai nascer em dobro, né? Mas outra coisa que a gente fala, né? Quando a gente usa duas manivas, a gente recomenda que duplique a adubação, porque vai ter 2 plantas por área. Então, se você tiver disponibilidade, né, e tá adubando com mais adubação, melhor. A gente usou 2 aqui. Espaçamento aí de 1 metro de rua e 80 por planta. A gente também utiliza, né, o sulco, como vocês podem perceber aqui, ó. O trator vem, passa, faz o sulco, faz na área toda. E se você tiver disponibilidade de estar fazendo com sulco, é melhor, porque você não vai ter o trabalho de estar toda hora fazendo cova, né? Já retira o trabalho da enxada. E aqui é a mesma coisa, ó. Você vem com a maniva e coloca deitada, né? E só faz a medição mesmo do espaçamento da planta, 80 centímetros, em torno aí de um passo. Aí depois só vai vir, né? Outra forma de estar plantando aí um aipim. Então, né, continuando aqui sobre a nossa aula de extrato da mandioca, do aipim, Júnior estava falando, né, sobre essa questão da escolha do plantio, né, colocar uma linha simples, linha dupla, o espaçamento escolhido. Nós estamos aqui agora já na roça implantada de novo, né, e a gente lembrar vocês exatamente essa necessidade. Quando a gente fala de adubação, a gente está falando da quantidade de comida que aquela planta precisa comer. Quantidade de comida, né, de nutrientes que aquela planta precisa. Então, tanto quando a gente fala, né, em linha dupla, aquilo que o Júnior falou, da gente colocar a quantidade de nutrientes necessário para 2 plantas, é diferente da gente colocar para uma planta só. E a outra coisa que a gente lembra, né, essa questão da nutrição do solo. Então, aquilo que a gente falou, né, da análise do solo, ela é a oportunidade que a gente tem de saber a quantidade de nutrientes que já tem. Então a gente vê aí a quantidade que a mandioca precisa, a quantidade que já tem e o tanto que a gente vai precisar colocar. Então, e é uma coisa muito importante a gente entender a diferença entre calagem e adubação. Não sei se vocês já sabem, mas eu vou falar aqui rapidinho também. Que é o seguinte, a calagem, ela é uma forma de que a gente fala, né, de correção da acidez do solo. Ela vai deixar os nutrientes mais disponíveis. E a adubação é uma adição de nutrientes, então são coisas diferentes. Vamos pensar aí, como a gente gosta de dar o exemplo, né, da comida na nossa mesa. A adubação é a panela cheia de comida.
E a calagem é quando a panela está cheia de comida, porém a panela está fechada com uma tampa. A gente precisa corrigir essa acidez, que é uma forma da gente ter de abrir a panela e a comida ficar disponível para a planta. Então, por isso que a etapa de calagem vem sempre anterior à etapa de adubação. Então, a gente começa aí fazendo primeiro a calagem. Eu falo com o agricultor, muitas vezes não adianta a gente ter 2 panelas na mesa cheias de comida se a gente não tirar a tampa. Então, se ele tiver que escolher, é melhor escolher primeiro fazer a calagem, até deixar sem adubação, esperar para o outro ano ou quando for necessidade, mas que a calagem não tem para onde correr. A gente fazer essa correção, que é aquilo que vai dar o pontapé inicial da nossa lavoura. E falando, né, em calagem, a gente vai estar utilizando aí principalmente os calcários, né, que são substâncias aí vindas de rochas, não são aditivos químicos que a gente fala, né, então são fosfatados, muitas vezes que a gente está utilizando aí para corrigir o nosso solo. Em relação à adubação, a gente tem diferentes tipos de adubação. Então, um determinado nutriente a gente pode encontrar tanto no adubo químico, que a gente fala que são aqueles formulados que vêm, né, das lojas, como também a gente pode estar suprindo a nossa necessidade do solo através de outros adubos, que são os adubos orgânicos, os compostos. Então, a gente pode estar utilizando aí esterco de vaca, esterco de galinha, torta de mamona, bocache, composto da nossa composteira. Então, tudo isso, né, são formas de adubação. A adubação verde também, né, que é a utilização de estacas, como incorporação principalmente aí de nitrogênio. Então, a gente entender um pouquinho aí de como é a nossa lavoura e como que a gente vai estar aí nutrindo ela, fazendo a correção e a adubação. Então, pessoal, a gente fez, né, a colheita aqui de um aipim, somente para a gente fazer essa demonstração, né, mostrar um pouquinho aqui para vocês sobre aquilo que a gente falou, né, principalmente aí da compactação do solo. Que nem o Júnior estava dando um exemplo, né? Então, por isso a importância de fazer 2 gradagens no solo, né? Porque se a gente faz uma gradagem só, às vezes fica toco, né? A terra não distorce direito. Na hora que a raiz cresce, na hora de esticar da colheita, pode estar danificando, né? E não é interessante, principalmente para a venda, quando a raiz está danificada, né? Está quebrada, às vezes fica na terra, tem que cavar 2 trabalhos para retirar, então... É aqui um exemplo que nem a Júnior falou. Provavelmente, essa raiz aqui, ó, na hora de desenvolver, ela encontrou, né, um espaço onde ela pôde se desenvolver de uma forma única. Já essa raiz daqui, ó, ela começou a se desenvolver, a gente vê que ela não foi para frente e teve uma segunda raiz. Então aqui provavelmente é uma raiz que encontrou, né, algum injúria, ou um solo que estava mais compactado, ou alguma deficiência, ou seja, ela não se desenvolveu da mesma forma que a de cá. Então é aquilo, né, o cuidado que a gente tem desde o momento do plantio, ele vai ter resultados até lá na frente. Então a gente está falando aqui do momento da colheita, mas também é importante o agricultor entender que a colheita não é o fim, né? Não é quando acaba, porque tem o transporte, tem o armazenamento desse produto. A gente está falando aqui de mandioca e aipim, mas a gente tem que entender para onde que está indo esse produto. Então, por exemplo, se ele tem um objetivo, né, de retorno que a gente fala, né, tanto produtivo quanto financeiro da lavoura, ele tem que entender qual o valor agregado a essa raiz, que é muito diferente, por exemplo, da gente tirar aqui agora, juntar com o resto da roça de aipim, por exemplo, e colocar dentro de um caminhão do atravessador, com um preço pré-estabelecido, muitas vezes sem diálogo do mercado, e a gente, por exemplo, pensar nessa mesma raiz de aipim, quando a gente consegue transportar ela para uma agroindústria, por exemplo, e fazer aí um beneficiamento, transformar num biscoitinho, num salgadinho de aipim, o valor agregado é outro. Então, são formas aí do agricultor estar pensando não só na sua lavoura lá no plantio, mas também em onde ele quer chegar lá na frente, para onde ele vai comercializar, a qualidade dessa raiz. E vale tanto para aipim, né, que a gente está dando um exemplo aqui, mas também para mandioca. Isso aí.